ser um auxílio ao teu próximo ali. Se me ajuda hoje alguém, se me ajuda hoje alguém, demonstra-lhe amor também, remove o temor e promove o amor. Assim me ajuda hoje alguém. Olá meus irmãos e minhas irmãs, tudo bem com vocês? Que a paz do nosso Deus esteja em cada coração. Mais uma lição da Escola Sabatina. E hoje a lição número 7, Jesus e os necessitados. Se você tiver condições, irmãos, vamos ajoelhar para falar com o nosso Deus? Senhor Deus maravilhoso Pai, graças pela tua misericórdia, pelo teu amor, por tudo que o Senhor tem feito, faz e ainda vai fazer na nossa vida. Senhor meu Deus, perdoa nossos pecados, faz separação entre nós e Ti, ilumina a nossa mente para que possamos compreender a Tua palavra e colocar em prática a nossa vida. Ajuda nossos irmãos que estão assistindo, que possam, Deus, crescer em santificação, assim como a mim também. E pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus. Amém. Muito bem, meus irmãos. Se você não é inscrito no nosso canal, você pode se inscrever, dar um like aí, para ajudar o nosso canal. Clica no sininho para receber novas notificações, novos vídeos e comente o que você está achando da lição. Tá bom? Isso é muito importante para nós, a interação, o que os irmãos estão achando da lição. Eu quero mandar um abraço para os irmãos o Jackson e a Pedrina. Tá bom? Mandar um abraço para vocês aí, que Deus abençoe vocês. Deus abençoe todos os irmãos que estão nos assistindo. Um abraço a todos, tá bom? E o verso aqui para nós começar a lição está em Lucas capítulo 4, verso 18 a 19. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres e enviou-me para curar os quebrantados do coração e apregoar a liberdade aos cativos e dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Então Jesus e os necessitados. Então Jesus veio, irmãos, para aqueles que estavam necessitando de um milagre. Jesus veio para aqueles que estavam oprimidos de espírito. Jesus veio para aqueles que estavam doentes, tanto físico como espiritual. Jesus veio, irmãos, para aqueles que estavam orando, estavam buscando a salvação em Deus. E aí foi enviado Cristo Jesus, louvado seja Deus. Jesus aos necessitados, tanto físico e principalmente espiritual. E tem um texto aqui, irmãos, que eu quero ler para os irmãos, Ciência do Bom Viver, página 422. Nessa versão aqui, ó, ela é a 7ª edição de 1959. Essa é a folha Cocher, é bem antigo. O capítulo é o verdadeiro conhecimento de Deus, é o capítulo. O subtítulo, o caráter de Deus revelado em Cristo, página 422, olha que texto lindo e maravilhoso, irmão. Diz assim: tomando sobre si a humanidade, Cristo veio ser um com a humanidade e ao mesmo tempo revelar as pecadoras criaturas humanas, o Pai Celestial. Então Jesus, irmão, veio ser com a humanidade. Ele sabia o que era ser humano, ninguém precisava falar para ele, porque ele viveu como um ser humano. E revelar o caráter do Pai a nós pecadores, como o Pai era, porque você sabe, foi distorcido o caráter do Pai, né? Satanás influenciou muitos homens, principalmente a liderança judaica, né? A liderança da igreja da época, para distorcer o caráter do Pai, um Pai tirano, um Pai que coloca peso nas costas, mais e mais dos seus filhos, e um Pai que parece que queria que os filhos tropeçassem e caíssem mesmo, né? Mas não era assim. Jesus veio mostrar o caráter do Pai, que é um caráter de amor, é justiça, mas é amor em primeiro lugar. E Ele veio para salvar, não quer que ninguém se perca, né? Mas todos sejam salvos, louvado seja Deus. E aí continuando o texto, irmão, aquele que estiver na presença do Pai, desde o princípio, aquele que era a expressa imagem do invisível Deus, era o único habilitado a revelar à humanidade o caráter divino. Em tudo ele foi semelhante a seus irmãos, fez-se carne, tal qual somos nós, sentia fome, sede e fadiga.
era sustentado pelo alimento e refrigerado pelo sono, partilhou da sorte dos homens, era todavia o imaculado Filho de Deus. Era um estrangeiro e peregrino na terra. Estava no mundo, mas não era do mundo. Tentado e provado como são os homens e as mulheres de hoje, e vivendo, não obstante, uma vida isenta de pecado. Louvado seja Deus. Então Deus, irmão, enviou seu Filho amado, o Pai, para revelar qual era seu caráter. Assim como a gente está vendo Jesus, a gente vivendo na mesma época, a gente vê hoje pela fé, né? Mas se a gente estivesse lá, quando a gente olhasse para Jesus, a gente vê as ações de Jesus e estávamos vendo o Pai. Jesus mesmo falou, quando se perguntou, mostra-me o Pai. Ele disse, estou todo o tempo com vocês, vocês ainda não reconheceram? Quem vê a mim, vê o Pai. Então Cristo é a expressão idêntica do Pai. Louvado seja Deus, irmão. Jesus veio mostrar quem era o Pai. O comentário da Bibliowarte aqui, irmãos, de Lucas, capítulo 4, verso 18 a 19, eu vou ler para os irmãos, que é o texto que a gente deu início à escola sabatina aqui, o verso áureo. Tem um comentário do Espírito de Profecia na Bibliowarte. Muito interessante essa Bíblia, irmãos, que tem comentário só do Espírito de Profecia. Verso 18 e 19 diz o Evangelho aos pobres. Cristo veio para pregar o Evangelho aos pobres. Procurava alcançar as pessoas onde estavam. Proporcionava a compreensão delas verdades simples e claras. Quão simples era a sua linguagem. Mesmo os mais pobres, incultos e ignorantes, podiam compreendê-lo. Ninguém precisava ir a um dicionário para obter o significado dos complicados títulos ou palavras que saíam dos lábios do mau mestre que o mundo já conheceu. Enquanto os sacerdotes, as autoridades e os positores da lei se consideravam os únicos ensinadores do povo, ele disse a esses cultos rabis que eles desconhecem a Escritura e o poder de Deus. Review the Herald, 19 de 7 de 1887. Então, irmãos, aqui é bem claro que Jesus veio para os necessitados, Jesus veio para os pobres, humildes de coração. Então eram pessoas analfabetas, semi-analfabetas, assim do povão como nós, né? E Jesus falava o evangelho direto. As pessoas, quando ouviam a mensagem de Jesus, eles não precisavam ir em um dicionário para saber, olha, qual é o significado da palavra. Então, irmãos, o evangelho de Jesus era simples, falava a linguagem do povo. Jesus, como o maior doutor em teologia que houve na face da terra, no universo, ele falava para o povo palavras simples. Por que hoje os homens ensinam uma linguagem assim tão inacessível ao povo? Parece que eles detêm o conhecimento que nós do povão, se a gente lê a Escritura pelo poder do Espírito Santo, a gente lê, vocês não compreendem, fulano compreende melhor. Por que isso, irmão? Isso, irmão, é cilada. Assim como os fariseus detinham, eles diziam, só nós conhecemos os originais. Então, povão, vocês não compreendem. Na Idade Média foi assim. Vocês são tudo analfabetos, vocês são tudo ignorantes. Só nós, doutores na Idade Média, doutores católicos, teólogos, poderiam compreender a mensagem. Irmãos, e Jesus explicou há 2000 anos atrás, linguagem simples. Tudo que Jesus escreveu na tua palavra, Antigo Testamento e Novo, irmãos, qualquer criança pode obter o conhecimento, se assim o quiser. Qualquer juvenil pode compreender a palavra de Deus. Qualquer pessoa, irmãos, que tem o menor grau de instrução, não precisa ter faculdade, pode compreender a palavra de Deus. Essa história que só os homens, os doutos, e hoje eles cativamente pelo diploma, e as pessoas seguem. Quando aparece um irmãozinho, assim, um Joãozinho, um Zezinho, que explica a palavra diferente deles, o que eles fazem? Eles montam de títulos em cima e abafa aquele conhecimento do irmão, porque ele é um caipira, ele não conhece. Eu fiz teologia, tenho vários cursos, e abafa o conhecimento. Muito cuidado, irmãos, porque Jesus veio para os humildes. Muito cuidado, e eu não estou falando mal, irmão, não estou falando que não devemos fazer faculdade, devemos fazer, mas temos que ter a humildade e saber que até uma pessoa sem instrução nenhuma pode compreender toda a palavra de Deus, porque a palavra é inspirada, e o mesmo Espírito que inspirou pode iluminar a pessoa para compreender. Amém? Louvado seja Deus! Vamos para domingo agora, irmão. O Cântico de Maria.
Vamos ler Lucas 1, verso 46 a 47. Lucas capítulo 1, verso 46 até o 55. Lucas capítulo 1, verso 46 até o 55, irmão. Na minha Bíblia está escrito assim, irmãos. Disse então Maria: a minha alma engrandece o Senhor, e meu espírito exulta em Deus, meu Salvador, porque atentou na condição humilde a sua serva. Diz agora, pois todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas, e santo é seu nome. E a sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Com o seu braço manifestou o poder, dissipou que eram soberbos no pensamento de seus corações. Depois do trono, os poderosos elevou os humildes, os famintos encheu de bens, ele vazios pediu os ricos. O auxiliou Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, como falou nossos pais, para Abraão e a sua descendência para sempre. Então esse é o cântico de Maria, quando ela recebeu a notícia que ela ia dar luz ao Messias. Olha que bênção, irmão. Então Maria estava transbordando de alegria por Deus, fazendo grandes coisas por ela e pelo mundo. Então ela engrandeceu a Deus, porque ela foi escolhida de Deus para dar luz ao Filho de Deus e a bênção que ia ser no mundo, né? O Messias, o Salvador do mundo. Louvado seja Deus, o Cristo Jesus. Então, irmãos, que cântico maravilhoso. Quantas vezes nós, irmão, estamos cantando louvores a Deus pelo aquilo que Deus tem feito por nós. Devemos pensar, o que Deus tem feito por você? Já olhou para trás o que Deus tem feito por você? Então agradeça a Deus pelas bênçãos maravilhosas que o Senhor tem feito. Amém? E deixemos as reclamações, irmãos. Vamos deixar de murmurar e ser mais agradecido a Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, principalmente nós adventistas, que Deus deu a Bíblia para nós, irmão, completa, e a luz do Espírito de profecia, que é o comentário inspirado por Deus da palavra de Deus. Louvado seja Deus. É uma verdade presente para os nossos dias. Então Deus foi muito bom com nós adventistas do sétimo dia. Amém. Segunda-feira agora, a declaração de missão de Jesus. Eu vou ler Lucas 4, 16 a 21. Lucas capítulo 4, verso 16 a 21. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou na sinagoga no dia de sábado, segundo o seu costume. E levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abrindo, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu em anunciar boas novas aos pobres, e enviou-me para acordar os quebrantados de coração, para proclamar libertação aos cativos e restauração da vida aos cegos, para pôr liberdade aos oprimidos, e para proclamar o ano aceitável do Senhor. E fechando o livro, devolveu-o ao assistente, e sentou-se, e olhou de todas na sinagoga, estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhe: hoje se cumpriu essa escritura aos vossos ouvidos. Então a declaração da missão de Jesus, irmão, Jesus apareceu ali no templo e disse: esta escritura está cumprida, porque se cumpriu Isaías em mim. Louvado seja Deus. E capítulo 7, irmão, verso 18, de Lucas mesmo, capítulo 7, verso 18 ao 23, diz assim: ora, os discípulos de João anunciaram todas essas coisas, e João, chamando 2 de seus discípulos, enviou a Jesus, dizendo: és tu aquele que havia de vir, ou havemos de esperar outro? Quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos a perguntar-te: és tu aquele que havia de vir, ou havemos de esperar outro? Naquele mesmo instante, ele curou muitos de enfermidade, de moléstia e espírito maligno, e deu vista a muitos cegos. Então Jesus lhe respondeu: ide, e contai a João o que tendes visto e ouvido: os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado aquele que não se escandalizar de mim. Então Jesus deu bem um anúncio
ali o anúncio da declaração da missão de Jesus para João Batista, né? João Batista foi um homem especial e Jesus dá essa declaração. Deixa os discípulos ali de João e fala, ó, vocês estiveram comigo, agora fala o que vocês ouviram. Vocês estão vendo, os surdos estão ouvindo, os cegos estão vendo, os coxos estão andando e o evangelho está sendo pregado aos pobres. Conta lá para João Batista. Louvado seja Deus, irmão. Então Jesus deu uma demonstração para os discípulos, contar para João Batista que Jesus era o Messias. E no relato anterior que a gente leu, que está em Lucas 4, 16 a 21, Jesus pregou na sinagoga. O relato aqui parece que é a primeira vez que ele prega dentro da igreja, né? E foi bem frustrante esse dia, porque a primeira pregação de Jesus, ele já foi expulso da sinagoga. Depois do relato, né, quando ele lê e fala, está se cumprindo essa escritura, todos ficaram espantados ali, precipitaram ele, queriam empurrar ele no barranco, e o desejado de todas as nações, que se os anjos não tirassem ele ali, eles iam jogar Jesus no barranco para matá-lo. Misericórdia, que ódio satânico, né, irmãos? Será que hoje não pode estar acontecendo isso? Não tentar matar os irmãos, mas tentar matar a reputação. Irmãos que pregam a verdade direta, Bíblia, Espírito e Profecia, será que não estão sendo assim, com a reputação destruída? Estão matando os irmãos, caluniando, em comissão, fechando a boca aí, fechando as portas para os irmãos, não deixa fulano pregar, esse fulano está na lista negra. Eu, na minha região aqui, eu ia até falar que tinha uma lista negra de pregadores que não poderiam subir no púlpito, né? Misericórdia. Mas por quê, irmãos? Estão em pecado? Não, é porque eles pregam isso aí. Mas é doutrinário? Não, não é doutrinário. Então, irmão, é a opção do povo. Hoje, infelizmente, na nossa igreja, pregar sobre saúde é chamado de perfeccionista. Se dizer que é possível o homem, pelo poder de Deus, vencer o pecado, perfeccionista. E assim por diante. Você rotula alguém que você não gosta, assim como na Idade Média você rotulava como herege alguém, pronto, já era destruída a reputação. Se você chamasse alguém de Anabatista também, já era destruída sua reputação, você seria preso ou morto. Se alguém caluniasse isso, você já era questionado, já era sua reputação destruída. E hoje as pessoas falam, ó, fulano é perfeccionista, pronto, já acabou. Sua reputação é destruída, assim como tentaram destruir a reputação de Jesus. Mas louvado seja Deus, eles podem tentar destruir a reputação, mas o caráter da pessoa não podem tocar. Se assim a pessoa quiser, se ela decidir, aí sim o caráter dela pode ser destruído. Se não, nada feito. Porque o caráter é entre ela e Deus. Louvado seja Deus, irmão. Então que Deus ajude, que possamos pregar a mensagem, assim como Jesus declarou, fielmente com obras e com palavra a sua missão. Amém. E tem aqui embaixo, irmão, eu vou ler no rodapé da lição de segunda, como podemos também equilibrar essa obra com a mensagem crucial da pregação das 3 mensagens angélicas ao mundo perdido. Porque tudo que fazemos deve estar relacionado de uma ou de outra maneira com a proclamação da verdade presente. Então ele está falando para nós adventistas, irmão. Porque que toda mensagem que a gente vai pregar tem que estar relacionada diretamente ou indiretamente com a mensagem presente, com as 3 mensagens angélicas. Por quê? Porque Deus deu essa mensagem para essa igreja. Essa igreja foi levantada ali por volta ali de 1844, os mileritas, né, tiveram a decepção, ali não era a igreja de 27º dia, eram os adventistas de várias igrejas se reunindo, esperando a volta de Jesus. Guilherme Miller era batista. E aí houve uma frustração porque Jesus não veio em 22 de outubro de 1844. Samuel Snow também deu essa data, que é da igreja congregacional. E aí o que aconteceu, irmãos? Era 50, os historiadores dizem, né, que era 50 mil irmãos ali, 50 mil adventistas. Com a frustração que Jesus não veio, sobraram 50 em pé. O resto voltaram tudo para suas atividades. Que peneira, né, irmão? E aí desses 50, em 1863 formou a igreja de 27º dia. E Deus deu essa mensagem, as 3 mensagens angélicas para pregar no mundo. Foi pregada até 1844 as 2 mensagens angélicas. E depois de 1844 Deus deu a ordem para pregar a 3ª mensagem angélica. Claro, junto com a primeira e com a segunda também. Mas a 3ª mensagem angélica seria o que ia dar o alto clamor, que é a mensagem de justiça pela fé. O que é a mensagem de justiça pela fé? É a justiça imputada e comunicada.
É Cristo por mim e Cristo em mim. O que é isso? É perdão dos meus pecados e a santificação. Jesus me perdoou todos os meus pecados, eu fico branco como a neve, como não houvesse pecado, e aí Jesus me coloca nos trilhos para me andar na santificação pelo poder dele. Ele disse, como falou para aquela mulher que havia cometido adultério: vai e não peques mais. Isto é justiça pela fé, irmãos. Louvado seja Deus. Então isso é a justiça pela fé, irmãos. É Cristo por mim, que ele fez no passado, e agora Cristo em mim. Essa é a mensagem, irmão, de poder para os últimos dias. As pessoas estão perecendo no pecado. Elas precisam desse ânimo que pelo poder do Senhor Jesus você pode ser vitorioso, você pode vencer tendências herdadas e cultivadas, você pode vencer os traumas de infância, você pode vencer tudo pelo poder de Jesus, amém? Isso é o Evangelho, irmão. Nós vamos pregar no 27º dia. No Eventos Finais, página 41, verso 3, vai dar assim um vislumbre para nós. Ó. O que eu falei agora está marcado no Espírito de Profecia para dar uma ênfase espiritual. Página 41, irmãos. Desse livrinho aqui, ó, Eventos Finais, essa versão. Os adventistas do 7º dia foram escolhidos por Deus como um povo peculiar, separado do mundo, com a grande talhadeira da verdade. Ele nos cortou da pedreira do mundo e os ligou a si, tornou-se representantes seus e os chamou para serem embaixadores seus na derradeira obra de salvação. Então nós somos, irmãos, embaixadores, representantes de Cristo, amém? Mas não é só no falar, tem que ser no viver. As pessoas precisam ver Cristo em nós, precisam ver o poder de Deus. O maior tesouro da verdade, já confiado a mortais, a mais solene e terríveis advertências que Deus já enviou aos homens, foram confiadas a esse povo, a fim de ser transmitido ao mundo. Olha, irmãos, que interessante essa última frase. O maior tesouro da verdade, já confiado a mortais, a mais solene e terrível advertência que Deus já enviou aos homens, olha, a mais terrível, não foi enviado para ninguém, foram confiadas a esse povo. Que povo? Né? Lê acima, os adventistas do 7º dia, a fim de ser transmitido ao mundo. Irmão, nós não podemos falhar essa mensagem. Nós temos que transmitir. Chega de fazer piada no púlpito, tapioca, modelo beiju, cambalhota, esses negócios, esses circos aí adventistas que fazem acampamento, que jovens dançando, pulando. Isso aí, irmão, Satanás está tirando nós da mensagem. Nós temos que pregar mensagem, as 3 mensagens angélicas. Uma mensagem, irmão, que Jesus não confiou nenhum ao outro. Confiou a nós, a mais solene advertência. Se nós não pregar essa mensagem, irmão, vai ter um povo que vai pregar. E nós vai ser tido em falta, pesado na balança. A palavra de Deus diz claramente que os judeus, irmão, vieram assim do ramo natural. A palavra de Deus diz. Mas eles foram cortados, nós fomos enxertados. Nós não somos de raiz judaica. Nós não viemos da genealogia de Cristo na carne. Nós somos espirituais, judeus espirituais. Só que eles foram quebrados. E nós somos enxertados. E a palavra de Deus diz claramente: se Deus não poupou os ramos naturais, poupará aqueles que foram enxertados? Irmão, não pense que nós somos adventistas, que Deus não vai nos cortar. Vai nos cortar. Então, irmãos, todas as promessas que Deus nos deu de bênção são condicionais. Há condições, viu? Não pense que nós vamos ser salvos de qualquer jeito, porque nós somos povo de Deus. De jeito nenhum. Os judeus se achavam assim e se perderam. Aí ela termina aqui na página 41 de Eventos Finais: em sentido especial, foram os adventistas do 7º dia, postos no mundo como atalaias e portadores de luz. Olha, irmãos. A eles foi confiada a última mensagem de advertência ao mundo a perecer. Sobre eles, adventistas do 7º dia, incide a maravilhosa luz da palavra de Deus. Confiou-lhe uma obra da mais solene importância: a proclamação da primeira, segunda e terceira mensagem angélica. Nenhuma obra há de tão grande importância. Não deve ele permitir que nenhuma outra coisa lhe absorva a atenção. Então, nenhuma outra mensagem pode absorver a nossa atenção, irmãos. Vamos parar com esse festeiro, com esses foguetos, e vamos, irmãos, pregar a mensagem. Muitos dizem: vamos nos unir, irmão, vamos nos unir. Vamos nos unir nessa mensagem, não é no fogueto.
Não há união na mentira, irmãos. A união é na verdade da palavra de Deus. Amém? Que Deus seja louvado, que nós possamos viver isso aí, irmão. Eu e você, em nome de Jesus, para ser fiéis naquele grande dia. Terça-feira, Jesus cura. Mateus 12, verso 15 a 21. Mateus 12, verso 15 a 21 diz assim, irmãos. Jesus, percebendo isso, retirou-se dali, e grande multidão o seguiam, e ele curou todos eles. E advertiu-lhe que não expusessem, não dizessem, né? Para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: Eis aqui o meu servo, a quem escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Porém sobre ele o meu espírito, e ele anunciará o juízo aos gentios. Não contenderá, nem clamará, nem alguém ouvirá a sua voz nas ruas. No verso 20, não esmagará a cana quebrada, e não apagará o pavio que fumega, até que faça triunfar o juízo. E no seu nome gentil esperarão. Então, irmão, Jesus, quando veio a primeira vez, ele veio para curar, ele veio para salvar. Mas na segunda vinda dele será juízo. Aí, irmãos, a pedra que não caiu, não se despedaçou em Jesus, Jesus cairá na pedra e será destruída, esmigalhada. Então, irmãos, possamos nos despedaçar hoje, enquanto o tempo de graça está aí aberta, a porta da graça está aberta. Enquanto Jesus está dando graça, porque Jesus hoje cura. Mas amanhã, irmão, será juízo. E aqueles que não tiverem em Cristo, haverá choro e ranger de dente. Então fecha teu quarto, irmão. Fecha tua casa. Ah, mas tá a Babilônia ali, tá a bagunça ali. Fecha na tua casa, irmão. Faça teu culto. Não estou falando, irmão, para não ir para a igreja, viu? Estou dizendo para fechar com a sua família. Família, nós vamos viver isso. Nós vamos buscar isso. Não importa o que estão fazendo lá fora. Nós vamos viver toda a verdade. Bíblia, Espírito e Profecia. Pronto, irmão. Você sela a família. Louvado seja Deus. E o anjo do Senhor marca a sua porta com o sangue de Cristo. E o destruidor não vai destruir. Louvado seja Deus. Então, irmãos, o propósito era levar o povo para a vida eterna. Esse era o propósito de Jesus. É o propósito hoje, né? Tem um texto desejado de todas as nações, página 406, está na lição isso aqui, ó. Cada milagre realizado por Cristo foi um sinal da sua divindade. Ele estava fazendo a própria obra predita acerca do Messias. Mas para os fariseus, essas obras de misericórdia eram um claro escândalo. Que coisa, irmão! Jesus fazia bondade, curava, e para os fariseus era escândalo, porque eles eram orgulhosos. Jesus não estudou teologia, então eles ficaram muito bravos que Jesus, João Batista, não estudou nas escolas dele. Já ficaram com o pezinho atrás. Quem é esse homem? Não tem estudo nenhum. Os guias judaicos olhavam com cruel indiferença aos sofrimentos humanos, ficaram endurecido o coração. Em muitos casos, seu egoísmo e opressão havia causado dor que Jesus aliviava. Assim, seu milagre era uma vergonha para eles. Misericórdia, irmão. Então, os milagres de Jesus eram uma vergonha aos fariseus. Irmão, será que hoje muitos líderes, ou até nós mesmos, membros, não estamos tratando as pessoas como número, assim como os fariseus, tratando ela com cifras? Será que nós estamos fazendo isso? Irmãos, eu não sei a intenção do seu coração, você também não sabe a minha. Mas se essa é a intenção dos nossos corações, irmãos, olha, nós vamos ter uma paga muito alta se a gente não se converter. Porque para Deus uma alma vale muito, vale todo o seu sangue derramado, uma alma. Então, irmãos, vamos deixar de tratar as pessoas como número, como cifra, como dinheiro. Tratar as pessoas porque Cristo morreu por elas. Jesus cura e Ele pode curar qualquer um, mesmo que a pessoa não dê R$1 para a igreja. Ele pode curar. Deus não faz por preço. Deus não quer os bens da pessoa, Ele quer o bem. Amém, irmãos? Que Deus nos ajude para que possamos não se escandalizar das obras de Cristo. Porque Jesus, nos últimos dias, vai pegar a obra dele, assim como o homem que pega na carroça e puxa ali, ó, e agora eu vou guiar. E Deus vai fazer isso, irmão. E muitas coisas que a gente acha que vai acontecer, Deus vai virar e vai pegar a obra na mão e fazer do jeito dele. Purificando o templo, Mateus capítulo 21,
verso 12 a 16. Mateus 21, verso 12 a 16, diz assim, ó: E Jesus entrando no templo de Deus, expulsou todos que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhe: Está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós fizeste dela um covil de ladrões. E vieram a ele cegos e coxos no templo, e ele o curou. Vendo, porém, os principais sacerdotes e escribas as maravilhas que ele fizera, e os meninos que clamavam no templo Hosana ao filho de Davi, ficaram indignados. No verso 16, e lhe disseram: Ouve o que esses estão dizendo? E disse Jesus: Sim, nunca lês que da boca dos pequeninos e das criancinhas do peito aperfeiçoasse o louvor? Então, irmão, Jesus veio e purificou o templo. Porque em todos os relatos, como Marcos capítulo 11, verso 15 a 19, Lucas 19, verso 45 a 48, João capítulo 2, verso 13 a 17, há uma importância no relato. Qual que era? A adoração estava substituída por formalidade fria. Então a adoração que Deus deixou, que apontava para Cristo, o animalzinho que morria, o sangue, apontava para Cristo, que ia ser o Cordeiro de Deus que ia tirar o pecado do mundo, estava uma formalidade fria. Irmãos, quando Deus mandou que um cordeirinho era morto, cordeirinho manso, representava Cristo, era para o homem sentir tristeza. Não era para chegar, você tinha que ter o seu cordeiro, criar até um ano, você criar. Você levava, às vezes nas costas, às vezes dias para chegar até o templo, porque pessoas moravam longe, e aí você tinha que matar esse cordeirinho que viveu com você um ano. Era como se fosse um bichinho de estimação hoje nosso, um gatinho, um cachorro. Era para você sentir tristeza, era pra, na volta você estaria refletindo e dizendo: não compensa pecar, porque o inocente, o meu amiguinho, morreu no meu lugar. Então, isso era para trazer tristeza pelo pecado. Mas o homem endureceu tanto, virou formalidade, que não precisava mais criar seu cordeirinho de um ano. Era só caminhar, chegar na porta do templo, você comprava um animal que você nem sabia procedência era, nem você não tinha intimidade com ele, não tinha assim uma afinidade, né, com o animalzinho. Você matava e pronto, fazia sua formalidade, aí você na sua mente você dizia: tá vendo? Morreu um cordeirinho no meu lugar, paguei minha, como as pessoas dizem, às vezes até na mente, né? Eu fui para a igreja, já estou aqui com Deus. Então, irmão, muito cuidado, viu? Muito cuidado com o formalismo seco. Muitas pessoas estão cantando na igreja, estão devolvendo seu dízimo, estão pregando, têm cargo de liderança, mas estão longe de Deus. São como essas pessoas aqui, ó. E Deus, irmão, precisa fazer uma purificação no templo da nossa alma. Deus precisa tirar essa sujeira. Deixa Deus fazer essa obra, irmãos. Mas para isso Ele vai tirar, irmão, da nossa alimentação, muita coisa terrível, viu? Que a gente come e que bebe. Precisa deixar Deus fazer isso. E o templo hoje, irmão, físico, o templo hoje, a igreja, também precisa ser purificada de muitas coisas abomináveis que acontecem. Exemplo, teatro. Outra coisa, bagunça, irmão, gritaria dentro de templo, assobios, falta de reverência. Vendas, muitas vezes tem vendas, cantores, precisa ser purificado, irmãos. Cuidado, viu? Senão nós estamos igualzinhos os fariseus da época. E Jesus tem uma conta conosco, se a gente não se arrepender. Que Deus nos ajude e possamos, irmão, em Cristo Jesus, colocar em prática a palavra de Deus. Na própria lição aqui, irmão, no último parágrafo, diz aqui, ó: os líderes religiosos também reconheceram Jesus como um profeta, alguém que apresentava perigo ao seu poder e estabilidade da ordem social, e conspiraram para matá-lo, da mesma forma que seus antepassados tramaram contra os profetas nos séculos anteriores. Então, irmãos, por que eles quiseram tentar matar Jesus? Por que eles fizeram? Porque estava tirando o estabelecimento da ordem, a estabilidade da ordem social, e conspiraram para matar ele. Então Jesus estava mudando ali os pensamentos do povo, que os teólogos tinham já formado a mente do povo, e aí, irmãos, eles ficaram muito com raiva, viu?
Ficaram muito, porque se Jesus tivesse apoiado os fariseus em tudo, aí não, aí Jesus é uma benção. Mas não estava apoiando ele, estava indo contra os ungidos. Misericórdia. E aí vamos destruir esse Jesus que está indo contra os ungidos de Deus. Olha, irmão, e virar a cabeça do povo para ir tudo contra Jesus. E hoje será que não estão fazendo a mesma coisa? Muito cuidado, irmãos. Temos que estar atento, porque pode estar se repetindo a mesma história que aconteceu com Jesus e os profetas. E é interessante, irmãos, vamos pensar um pouco. Vamos ser pessoas racionais. Vamos tirar a emoção só nesse momento. Pensa racionalmente. Se no Antigo Testamento todos os profetas foram rejeitados pelo povo de Deus, principalmente com a liderança fez a cabeça e o povo rejeitou, né? Não todos, mas a grande maioria, 90 e pouco por cento, aí rejeitou. Nós vemos no relato bíblico, a liderança total. E aí, na época de Jesus, rejeitaram João Batista, não reconheceram Jesus. Será que nos últimos dias nós, que somos um povo assim mais santo que houve na terra, hoje a gente aceita a profeta de Deus, a profetisa de Deus, Ellen White, totalmente? Irmão, pensa, ou Ellen White é falsa profetisa, ou é profetisa de Deus. E eu creio que ela é profetisa de Deus. Será que nos últimos dias, irmão, vão todo mundo aceitar? Vou ler um texto no Eventos Finais aqui, irmãos, para os irmãos. Olha a profecia dos últimos dias. Na página 153 do Eventos Finais, essa versão diz assim, irmão, é a advertência para nós. O último engano de Satanás será anular o testemunho do Espírito de Deus. Será anular o Espírito de profecia. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Não está havendo profecia na sua igreja, irmão? No público não estão pregando o Espírito de profecia? Não estão pregando Bíblia e dando uma ênfase com os textos do Espírito de profecia? A igreja está se corrompendo. Satanás opera habilmente de várias maneiras, por diferentes instrumentalidades, para perturbar a confiança do povo remanescente de Deus no verdadeiro testemunho. O inimigo tem enviado sua magistral esforço para abalar a fé do povo, do nosso próprio povo nos testemunhos. Isso é exatamente o que Satanás tensionava que fosse. Os que têm pregado o caminho para o povo, não dá atenção a essa advertência e repreensão nos testemunhos do Espírito de Deus, verão surgir uma torrente de erro de toda espécie. Irmão, não está surgindo uma torrente de erro de todas as espécies na nossa igreja? Por quê? Muitos líderes têm perturbado, têm tirado o povo do caminho do Espírito de profecia. Ai, é uma escritora. Ai, é meditação só para sua casa. Não vamos assim trazer para a igreja, não precisa ler texto dela. A Bíblia é somente escritura, só a escritura. Eles citam até a palavra sola escritura, sola fide, o que Lutero falava. E é interessante a gente ver na história como Lutero falou sola escritura, mas ele tinha uma Bíblia com um comentário dele, que ele queria forçar praticamente toda a Europa a ler a Bíblia, que ele traduziu, e foi uma benção, mas com comentário de rodapé dele. Terrível, né, irmão? Só a escritura, mas os comentários humano. Foi um grande homem de Deus, irmão. Não quero depreciar Lutero. Mas, irmão, todo homem tem falha. Não adianta a gente ficar papagaiando coisas que o outro falou lá atrás, sem saber o contexto. Então, muito cuidado, irmãos. Vamos crer 100% só na Bíblia e o Espírito de profecia. Então, irmãos, o que acontece? Quando o Espírito de profecia é retirado da igreja, o povo enfraquece, uma torrente de erro entra. E diz aqui que eu li que o último engano de Satanás é anular o Espírito de profecia. O último engano de Satanás. E ele vai, irmão, abalar na mente do povo esse testemunho, vai enganar, anular na mente do povo como? Não vai haver, irmão, alguns pensam que vai haver uma declaração da igreja, da associação geral, dizendo, ela não acha que a gente errou, ela é uma falsa profetisa. Isso nunca vai acontecer, irmão, isso é doutrina da igreja. Sempre vão reafirmar. A igreja adventista crê nos testemunhos, Espírito de profecia. Eu estou falando na prática, irmão. Na prática, na sua localidade. Tem anulado o Espírito de profecia ou tem engrandecido o Espírito de profecia? Tem pregado nos púlpitos, incentivado o povo a ler? Ou é bem sutil, dizendo que é só uma escritura,
tratando ela como escritor comum, como o Alexandre Dante é um escritor, Joãozinho é um escritor, Zezinho. Como é que tem tratado o Espírito profecia aí na sua igreja? Isso anula na mente, mano. Que Deus tem misericórdia de nós. Testemunho para a Igreja, volume 9, irmão. Essa versão aqui, o vinho, página 228. Tem um texto muito interessante. O amor de Deus à sua igreja é infinito. Incessante é seu cuidado de sua herança. Ele não permite que aflição alguma sobrevenha à sua igreja, senão unicamente o que é essencial para a sua purificação. Seu bem presente e eterno. Purificará a sua igreja, assim como purificou o templo no princípio e no fim do seu ministério na terra. Então Deus vai purificar a igreja, irmão. Pode ter certeza. Tudo que Ele traz sobre a igreja em forma de aprovação e aflição é com o objetivo de fazer seu povo adquirir mais profunda piedade, mais força para levar a todas as partes do mundo as vitórias da cruz. Para todos tem Ele uma obra a designar. Tem que haver constante crescimento e progresso. Então, irmão, Deus quer que a sua igreja cresça. Ele vai sacudir. Muitas vezes, irmão, essas coisas que acontecem na igreja, essas coisas terríveis, essas abominações, muitas vezes é Deus que permite que aconteça para que os irmãos que estão assim na multidão despertem para ver o perigo dos últimos dias, que tem chegado os últimos dias, para despertar o povo e para separar o joio do trigo. Então o joio fica com bagunça, fica bagunçando mesmo, fica bem patente aos olhos do povo, e o trigo se santificando. Dois caminhos, irmãos. Cada dia vai se alargando mais. E muitos vão dizer, união, tem que ter união. Mas não é o joio e o trigo que vai se unir, porque o joio é do diabo, o trigo é de Deus. Nós podemos dizer quem é, falar o nome das pessoas. Esse é tal, esse é fulano de tal joio, esse é o trigo. Não. Mas, irmãos, está sendo patente aos olhos quem quer buscar o Senhor e quem não quer. E nos últimos dias, Deus vai falar o trigo. Suba para aqui, fiéis, e o joio, afastai-vos de mim, vós que praticam iniquidade. E os santos anjos de Deus, Deus vai dar ordem para pegar o joio e queimar. Haverá choro e ranger de dente. Então, irmãos, que possamos ser o trigo do Senhor. E vai haver união, já está havendo união em todo mundo, do trigo, do povo que quer santificar. Dois partidos, a irmã disse que haverá dois partidos na igreja, irmão. Dois partidos. Será bem nítido o povo. E o povo que está chegando hoje está percebendo quem quer buscar o Senhor e quem não quer buscar o Senhor. Vamos para quinta-feira agora, irmãos. A cruz de Cristo. Isaías 53. Isaías 53, verso 3 a 6. Era desprezado e rejeitado dos homens, porém de dores, e experimentado no sofrimento. E com um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não estimávamos. Verdadeiramente Ele tomou sobre si a nossa enfermidade e as nossas dores. Levou sobre si, e nós os reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e com as suas pisaduras fomos sarados. Olha, irmãos. Então, irmãos, esse capítulo que a gente leu, esses versos, Isaías 53, versos 3 a 6, mostra a cruz de Cristo. Qual era a missão dele, o que Jesus devia fazer aqui na terra, curar nós de quê. Irmãos, e os fariseus, teólogos da época, estudavam tudo isso, mas por eles terem o coração fechado, eles estão com a mente preconcebida, o Espírito Santo não o revelou. Então não adianta, irmão, ter estudo. Se o Espírito Santo não abrir a mente, vai ficar com a mente fechada. E aí vai perecer com todo o conhecimento. E não estou falando contra o conhecimento, irmão, porque eu gosto muito de estudar, mas eu prefiro mais Bíblia e o Espírito de profecia e a história, comparando a história com vários historiadores. Cuidado com historiadores, irmãos. O historiador ele sempre mostra a história pela ótica dele. Muito cuidado, irmãos. Devemos também, historiadores aí, esses homens, fazer uma peneira, viu? Vários lados a gente tem que estudar para chegar à mensagem certa, né? Louvado seja Deus. Então o que aconteceu com Jesus, irmão? Jesus foi injustiçado. Jesus se identificou conosco, pois ele sabia o que é padecer. Jesus sabia o que era ser um pobre. Jesus sabia o que era ser tentado. Jesus sabia, irmão, qual era a mentalidade humana, o que a pessoa necessitava no momento.
Jesus sabia, irmão, qual era a nossa maior necessidade, que era o perdão dos pecados, a salvação em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. E tem um texto bem interessante que está até na lição, Hebreus 4, verso 15 da Bíblia. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado. Foi tentado, irmão, em todas as coisas, como a gente é tentado. Então, se você é mulher, se você é homem, Jesus foi tentado. Alguns vão dizer, mas Jesus não foi uma mulher. Mas Jesus teve a natureza humana, que é a mesma de uma mulher. Jesus foi tentado no apetite, Jesus foi tentado na presunção e na adoração. As três tentações maiores que derrubam todos os seres humanos, quer seja homem, quer seja mulher, quer seja juvenil, quer seja idoso. Essas três tentações. E ele venceu para que nós possamos hoje ser vencedores em Cristo Jesus. Amém, irmão? Tem um último texto aqui da Bíblia White, eu vou ler o comentário de Isaías 53, verso 2 a 3. Tem um texto da irmã White que está no periódico para jovens, está em inglês, de 20/12 de 1900. Ela escreveu assim, ó, olha que interessante. A profecia predisse que Cristo devia aparecer como raiz em uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura, escreveu Isaías. Olhamos, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. O mais rejeitado entre os homens, irmão. Nós não estamos sendo mais rejeitados entre os homens. Então segura, irmão. Segura aí, segura nos pés de Cristo que você vai vencer, em nome de Jesus. Homem de dores, e quem sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizeram caso algum. Isaías 53, verso 2 a 3. Esse capítulo deve ser estudado. Ele apresenta Cristo como Cordeiro de Deus. Aquele que está imbuído de orgulho, cuja alma está cheia de vaidade, deve olhar para esse retrato de seu Redentor e se humilhar no pó. Todo capítulo deve ser confiado à memória. Sua influência subjugará e humilhará a alma contaminada pelo pecado imbuída de exaltação própria. Pense na humilhação de Cristo. Ele tomou sobre si a natureza humana caída e sofredora, degradada e contaminada pelo pecado. Tomou nossas dores, suportando nosso sofrimento e vergonha. Enfrentou todas as tentações com quais o ser humano é assediado. Ele uniu a humanidade com a divindade. Um Espírito Divino habitou num templo de carne. Ele se uniu com o templo. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. João 1, verso 14. Porque ao fazê-lo, ele podia se associar aos pecaminosos sofredores, filhos e filhas de Adão. Irmãos, então que humilhação Jesus passou. Então aqui fala, irmão, que Jesus não tinha aparência alguma que as pessoas olhassem que seja atraente, atraído, né? Jesus foi tentado em todas as coisas, humilhado, foi tratado o pior homem da face da terra. Que coisa terrível, irmão. Aí ele diz aqui, ó, pense na humilhação de Cristo. Ele tomou sobre si a natureza humana caída, sofredora, degradada e contaminada pelo pecado. Então Jesus tinha natureza pecaminosa, mas não pecou. Então ele veio enfraquecido por 4.000 anos, irmão. Olha que coisa. E venceu, mostrando para o anjo lá, Lúcifer, que foi perfeito, que ele decidiu cair, ele decidiu ao lado do pecado, que não tinha desculpa. Jesus venceu aqui na terra por 4.000 anos, degradação, e Lúcifer lá no céu optou não vencer. Olha que coisa, irmãos. E ele disse lá no céu que a lei de Deus não podia ser guardada, e Jesus provou que podia ser guardada como homem. Depois ele vem, Satanás derruba Adão com as suas tentações. Adão foi criado já um homem adulto, não nasceu de mulher, num lar que era só em volta, só perfeição, Jardim do Éden, perfeito, tudo em volta, caiu, cedeu à tentação, e Jesus veio 4.000 anos depois, com a natureza caída, degenerada, que fala, sofredora, degradada e contaminada pelo pecado, veio com essa natureza, irmão, e venceu, não pecou, desde o nascimento até a sua morte, nenhum pecado. Olha que bênção, irmão. Então Jesus esmagou a cabeça da serpente, irmãos. E agora, aqueles que quiserem aceitar as ideias de Satanás, irmãos,
não há desculpa. Jesus provou que é possível vencer, é possível guardar toda a lei de Deus. Louvado seja Deus, irmão. Olha, irmãos, não há desculpa. Que luz que nós temos no 27º dia, irmãos. Cristo na cruz morreu por nós, sofreu, passou por todo o sofrimento, irmão, para que eu e você tivesse esse benefício que a gente tem hoje. Olha, que Deus Todo-Poderoso. Sexta-feira, irmãos, estamos terminando. Grande conflito, página 539 e 540, diz assim, ó: Deus deu em sua palavra prova decisiva de que punirá os transgressores da sua lei, os que se lisonjeiam de que ele é muito misericordioso para exercer justiça contra o pecador, apenas tem que olhar para a cruz do Calvário, a morte do Imaculado Cristo de Deus. Testificará que o salário do pecado é a morte, que toda transgressão da lei de Deus deve receber sua justa paga. Cristo, que não tinha pecado, se fez pecado pelo homem, suportou a culpa da transgressão, sendo ocultado o rosto do Pai, até se quebrantar o coração de fazer a vida. Todo esse sacrifício foi feito a fim de que os pecadores pudessem ser remidos. De nenhum outro modo os homens conseguiriam se livrar da pena do pecado. Em toda pessoa que se recusa a tornar-se participante da expiação provida a tal preço, deve levar em si mesma a culpa e o castigo da transgressão. Então, irmãos, aqueles que decidirem não aceitar Cristo, vai receber os seus próprios pecados em suas próprias costas, vai ter que levar os seus próprios fardos. E aí, irmão, nós sabemos que vai ser destruído. E quando Jesus vier na nuvem do céu, ele vai destruir o pecado, não o pecador. Mas se a gente tiver com o nosso pecado, vamos ser fulminados. Mas que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude para que possamos, irmãos, vencer pelo poder do Senhor Jesus todos os nossos pecados, ser perdoado e estar guardando a lei de Deus, provando para o mundo inteiro que é possível os filhos de Adão caído guardar a lei de Deus. Amém, irmãos? Que Deus possa abençoar você, que Deus possa abençoar a mim, e deixando de pregar esse evangelho fácil, irmão. Esse evangelho, olhe só para a cruz e você é salvo. Você olha para a cruz e essa cruz, Cristo na sua vida te transforma e você vive novidade de vida, caminhando em santificação até a estatura de Cristo Jesus. Jesus falou que esse caminho é apertado e estreito. Então, irmão, não é um caminho fácil. Então a salvação é em Cristo, em mim e por mim. Que Deus seja louvado, irmão. Que, se você não é inscrito no nosso canal, que você possa se inscrever, que você possa compartilhar, se você gostou dessa mensagem, com os irmãos que você ama, que você tanto almeja, para que possa compreender essa mensagem. Comente o que você está achando da lição. Isso é muito importante, interagir conosco, tá bom? Vamos orar ao nosso Deus? Senhor Deus, maravilhoso Pai, muito obrigado, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Obrigado, Deus, por ter morrido por nós. Obrigado, Deus, que o Senhor cura todas as enfermidades espirituais nossas. Ó Deus, muitas vezes física. Obrigado por ter enviado essa mensagem de saúde, que nos deixa tão bem fisicamente, Deus. Muito obrigado. Ó Deus, abençoa, Deus, todos os nossos irmãos, todos nós, para que possamos ser luz e sal da terra, para que possamos pregar as 3 mensagens angélicas no mundo, Deus. Desperta a liderança da sua igreja, desperta os membros. Lhe pedimos, Senhor, não que haja mérito em nós, sim, em Cristo Jesus. Amém.